Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao seu canal História e Cristianismo. Eu sou o professor Guto Josma e esse canal se dedica às reflexões sobre história, sobre o cristianismo e sobre ciências da religião. Nesse mês de abril especial, nós vamos finalizar com algumas curiosidades e alguns números dessa grande empresa marítima comandada por Pedro Álvares Cabral para chegar aqui a essas terras chamadas de Brasil. Pedro Álvares Cabral, ele saiu no dia 9 de março, ali do Rio Tejo, em Portugal, e avistou a Terra pela primeira vez aqui no dia 22 de abril. Portanto, foram 44 dias de navegação até chegar aqui nesse lugar que foi chamado primeiro de Ilha de Veracruz, porque Pedro Álvares Cabral acreditava ser uma ilha, depois aí Terra de Santa Cruz, e posteriormente, em 1500, chamada de Brasil. Importante observar que na Europa essa terra era conhecida como terra de papagaios, devido ao número grande de papagaios nessa região. Pedro Álvares Cabral, ele comandou aí em torno de 1.500 homens, de 1.200 a 1.500 homens. As mulheres eram proibidas nessas embarcações. Foram 10 naus e 3 caravelas. As naus maiores, aí até 250 toneladas, enquanto as caravelas eram para 50 toneladas. Para você ver um pouco, ou pelo menos comparar um pouco o tamanho da nau em relação à caravela, a nau podia levar até 200 pessoas, enquanto as caravelas em torno de 80 pessoas. Dessas caravelas, duas não pertenciam à coroa ou à ordem de Cristo. Uma era dos mercadores lusitanos e outra de um florentino de nome Bartolomeu Marchione, que consta aí a fortuna dele em torno de 500 milhões de reais na moeda de hoje. Por falar em dinheiro, Pedro Álvares Cabral ganhava o salário mensal, né, para poder empreender essa navegação. Ele ganhou aí em torno de 10 mil cruzados da época, ou 35 quilos de ouro, o que corresponderia hoje a mais ou menos 5 milhões de reais. O salário do marinheiro, do marujo, era 10 cruzados. O marinheiro podia trazer também na viagem aí em quase 500 quilos aí de pimenta, enquanto o Pedro Álvares Cabral ele também teve um acordo de trazer 30 toneladas de especiarias e mais que seria a pimenta e mais aí 10 caixas de outras especiarias. Esse foi o acordo feito com Pedro Álvares Cabral. É importante ainda observar que uma dessas naus ela vai submergir, né? vai afundar aí quando está na região de Cabo Verde. Foi a nau do Vasco de Ataíde. Quando as outras naus perceberam que ela tinha desaparecido, fizeram aí uma busca, mas nunca fora encontrada essa nau. Então se subentende que ela foi aí naufragada. Então aí das 13, restaram 12 para vir ao Brasil. Quando aqui chegaram, uma dessas naus voltou para Portugal para dar notícias aí para o rei Dom Manuel I desse achamento do Brasil. E quem vai voltar vai ser Gaspar de Lemos. Então, restando aí 11 naus. Uma submergiu, a outra voltou para Portugal para avisar o rei dessas novas terras aqui. Um outro ponto importante para que a gente entenda é a alimentação dessa gente. Nós temos aí um grupo grande e a alimentação básica era 1,5 litro de água por dia, que era colocado em tonéis, e mais aí a bolacha salgada, 600 gramas por dia. Quer dizer, uma alimentação muito pobre. A falta de vitamina C causava uma doença muito comum em marinheiro chamada escorbuto. As gengivas ficavam inchadas, sangravam, também problemas no intestino levava à morte. Então a falta de vitamina C. Um outro ponto interessante, ainda como curiosidade, nós vamos ter aí a constatação da constelação de Cruzeiro do Sul
por um cartógrafo que estava dentro dessa viagem marítima de Pedro Álvares Cabral. O mestre João de Faras será o astrônomo dessa esquadra de Cabral, e ele vai identificar então essa constelação em forma de cruz, que posteriormente será chamada aí de Cruzeiro do Sul. Então foi aí ele que vai identificar essa constelação. Uma outra informação importante é que, quando vieram para o Brasil, 2 degredados aqui ficaram, e também 2 grumetes, que são aí aprendizes, né, de marinheiros, eles também vão fugir e vão ficar no Brasil. Esses 2 grumetes nunca foram encontrados, os outros degredados depois retornaram para Portugal. Das 11 embarcações que vão para Calicut, na Índia, esse era o objetivo inicial da viagem, apenas 5 naus vão retornar para aí Lisboa, um ano depois, chegando dia 23 e 24 de julho. Então só 5 naus voltaram. Algumas delas naufragaram no Cabo de Boa Esperança, outras em batalhas, então essas vão naufragar, e apenas 5 naus irão voltar. Apenas 500 homens desses 1.500 voltam para Lisboa. O primeiro contato com os indígenas face a face foi feito pelo Nicolau Coelho no dia 23 de abril. Então ele vai, juntamente com alguns homens, fazer o primeiro contato com os índios que ali estavam. São os índios pataxós, do grupo linguístico Tupi-Guarani. E 2 desses índios depois serão levados também para as naus, para conhecer as naus, tomarem vinho e também experimentar a alimentação dos portugueses. Quem vai narrar essas histórias para nós temos 3 grandes fontes. Uma é Pero Vaz de Caminha, a outra o mestre João, ou João de Faras, ou Farás, e também aí o relato de um piloto anônimo, que muitos também vão dizer que é o próprio mestre João. Então esse é um pouco aí os números e as curiosidades acerca aí dessa grande empresa marítima. Vou finalizar aqui citando o nome dos capitães que comandaram esse empreendimento. Os nomes desses capitães são os seguintes: Sancho de Tovar, um nobre de Castela, então, portanto, espanhol. Ele vai voltar, mas a embarcação dele vai desmanchar ali nas costas africanas, tá? Com 200 toneladas de mantimentos que eles perdem. O outro é Simão de Miranda, um nobre português. Ele consegue voltar a Lisboa. Aires Gomes da Silva, um nobre, ele vai naufragar perto do Cabo de Boa Esperança. Bartolomeu Dias, o mais experiente dessa missão, também ele naufraga perto do Cabo de Boa Esperança. Ele, inclusive, foi o que descobriu o Cabo de Boa Esperança. Diego Dias, irmão de Bartolomeu Dias, ele vai retornar para Lisboa só com 13 pessoas da embarcação deles. A maior parte morreu aí no combate contra os mouros. Esse Diogo Dias, ele participou da embarcação aí do Vasco da Gama. Nicolau Coelho também participou da navegação de Vasco da Gama. Em 1503, inclusive, ele retorna numa outra viagem ao Brasil. Simão de Pina naufragou nas costas africanas. Pero de Ataíde foi o que voltou também foi o que voltou. Luiz Pires morreu durante a viagem. Vasco de Ataíde foi aquele que afundou no Cabo Verde. Nuno Leitão de Cunha voltou para Portugal. Gaspar Lemos foi aquele que voltou para avisar o rei de Portugal. Então isso é um pouco a história da primeira navegação comandada por Pedro Álvares Cabral, que chegou aqui ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. Gostaram? Curta, compartilhe, indique para outros amigos, para que a página possa crescer e a gente possa aí fornecer mais conteúdos para outras pessoas também. Também nos patrocine, você que puder, o preço é irrisório, é apenas para ajudar no processo educacional. Faça aí como o Brasil Bandeiras, que nos ajuda, aí também algumas pessoas particulares, que eu sempre cito aí no final do vídeo. Ajuda muito que a gente concentre aí em vídeos melhores, com maior quantidade de conteúdo e também com maior qualidade nesses conteúdos. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo programa História e Cristianismo.